A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADEB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical especial da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Você vai achar tanto videoaula como também a dinâmica, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Hoje, por exemplo, nós estamos se despedindo desta revista. Quero saber o seguinte, você gostou dessa revista? Como é que foi o encerramento do seu primeiro trimestre de 2023? Foi bênção? Teve café, não teve café? Teve certificado? Teve simulado? Deixa aqui nos comentários como foi o encerramento na sua igreja, que eu deixo a parte de todo especial, viu? Agora é tempo, se despedir. Essa revista nós estamos encerrando o nosso primeiro trimestre e nós vamos dar início hoje ao nosso segundo trimestre de 2023 com esta revista que está sensacional. Vai estar falando acerca da família. Se prepare aí, viu? Não é revista nem tanto teológica, muito mais de prática, de vivência. É necessário você ter essas experiências familiares para que possa estar ministrando, viu? Tem professor que vai ficar apertado, pois não é uma lição teológica, mas sim muito prática, tá ok? O título geral da nossa lição, que eu acho interessante, se você é professor, eu recomendo você fazer essa apresentação aqui da revista, tá bom? Veja só, né? O título real da nossa lição, relacionamentos em família. Relacionamentos em família, esposo, esposa, filhos, meu Deus, genros, noras, está sensacional, tá bom? Também superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. Sabe por quê? Desafio nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, mas nós precisamos vencer. Mas qualquer família só consegue vencer se estiver unida em Cristo Jesus. Quero saber o seguinte, o que vocês acharam dessa capa? Por que será que está destacada essa capa daqui? Olha, percebeu a capa? Uma família, olha, almoçando, jantando e fazendo oração. Meu Deus do céu. Isso aqui tem sido difícil as pessoas estarem fazendo, viu? Na sua casa, na sua família, ainda acontece isso? Todo mundo reunido para participar da refeição e ainda tem oração? Deixa aqui nos comentários. Receber a revista, família sentada, orando, participando de refeição. Irmãos, a família tem perdido esse costume. Hoje é todo no WhatsApp, nas redes sociais, comendo com o celular na mão, conversando, sentado na televisão e assim por diante. E é necessário nós retornarmos aos bons costumes. Esse hábito é um bom costume e nós precisamos retornar. Por isso, está aqui na revista já chamando a atenção de nossas famílias, da nossa casa, viu? Não é somente da casa do outro, não. É em nossa casa que precisa ver isso aqui. Eu acho interessante você fazer essa abordagem com os seus alunos acerca desse bom hábito, se eles têm ou não têm. Eita, meu Deus do céu. Agora, meus irmãos, sem demora, vamos para a nossa aula. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 1 da revista dos adultos do nosso segundo trimestre de 2023, que traz por título Quando a Família Age por Conta Própria. Se prepare porque o alimento vai ser forte, viu? Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar essa aula fazendo alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, pois no final desse vídeo vou estar deixando 2 sugestões dinâmicas que estão fantásticas. Vai ser bênção pura. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título, além de apresentar a capa. Esta capa fala muito acerca da família, tá bom? Você apresenta a capa, que pode servir também como introdução, mas se não, você pode fazer algumas perguntas, tais como: o que significa família? Por que Deus se preocupa tanto com a família? Quais são os benefícios quando a família age de acordo com a vontade do Senhor? Quais são os benefícios quando a família obedece à voz de Deus? Também você pode perguntar, e quais são os malefícios, os prejuízos, quando a família não age segundo a vontade do Senhor? E qual a consequência que tem quando a família age por conta própria, sem consultar a Deus? São perguntas, irmão, que você vai estar fazendo aos seus alunos e você vai ficar quieto, silêncio. Por que isso? Você precisa ouvir seus alunos para saber qual o grau de conhecimento que tem, o que eles pensam acerca da família, acerca de consequências, de benefícios. Mas tem professor que gosta de falar. Não precisa não. Faz o seguinte, você vai fazendo as perguntas e vai ouvindo as respostas. Da seguinte forma: Maria,
Quais são os benefícios quando a família ouve a voz de Deus? A Maria vai falar: João, você concorda, João? Você quer acrescentar mais algum benefício? Não? Beleza? E você, Carlos, quais são os prejuízos quando a família age por conta própria? Aí começa a ver aquela discussão abençoada. Nesse momento, então, você já aplicou a dinâmica, se for da sua vontade, apresentou a capa aos seus alunos, levantou vários questionamentos. Logo após, você apresenta o título da sua forma, de acordo com os conhecimentos que você tem. E agora é o momento de você fazer a apresentação com seus conhecimentos acerca do título, tá bom? Por exemplo, lição número 1, quando a família age por conta própria. Sabe o que acontece? O que está aqui na foto, olha. Observar a foto, uma casa inclinada, significa que vai estar caindo. Observar aqui também o solo, ó, todo rachado. Assim acontece com a família. Quando ela age por conta própria, acaba caindo, acaba sendo destruindo. Muitas rachaduras vão levar à destruição desta família. Por isso, irmãos, nós devemos entender que Deus tem um projeto em nossa vida. Deus tem um projeto para a nossa família. Mas nós precisamos esperar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas Deus, irmãos, ele tem um tempo certo de agir. Deus tem a forma certa de agir em nossa vida. E nos cabe esperar. É estar orando, estar clamando, suplicando, mas esperando o tempo de Deus. E é tudo isso que o povo não quer. Hoje todo mundo está apressado, já quer logo, quer agora, imediatamente, não tenho tempo, não tenho paciência, não sei esperar. As pessoas já não querem nem mais ler o Salmo número 40. Esperei com paciência no Senhor. Já vão direto para o 70. Apressa-te ao Senhor. E na verdade, Deus ele tem um tempo certo de agir na minha vida e na sua vida. E muitas das pessoas, por não esperar, muitas das pessoas, por não confiar, e acabar tendo medo ou falta de fé, acaba tomando certas providências, tomando certas atitudes, pensando que pode ajudar a cumprir a promessa de Deus na sua vida. Preste atenção, para que Deus possa cumprir a promessa dele na sua vida, não precisa da sua ajuda, precisa que você seja obediente. Precisa que você ande segundo a vontade do Senhor, isso sim. Mas com relação às promessas, não se preocupe não. Aquilo que ele prometeu na sua vida, na sua família, vai estar acontecendo. Preste atenção, todas as vezes em que o homem tenta ajudar a promessa de Deus, acaba se prejudicando. O que vamos estar estudando hoje é exatamente isso. Quando a família tenta ajudar a promessa de Deus, ou o cumprimento da promessa de Deus, e acaba se prejudicando a si e toda a sua família e a sua geração. Pois tem atos nossos que vai estar prejudicando nosso presente e nosso futuro. Por isso, vamos esperar no Senhor. Deixa, acalma teu coração, espere o projeto de Deus na sua vida. Enquanto isso, obedeça a palavra do Senhor, viva conforme a palavra de Deus. Só revisando, você vai iniciar a sua aula apresentando a capa aos seus alunos. Após isso, você pode aplicar uma dinâmica ou fazer alguns questionamentos aos alunos para perceber o grau de conhecimento que tem. Após isso, você apresenta o título com seus conhecimentos com relação à lição, tá bom? Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo de número 19. Nesta lição, nós vamos estar falando acerca de Abraão e Sara, escolhidos por Deus. Recebeu uma grande promessa, mas não soube esperar com paciência. E acabou tentando ajudar o cumprimento da promessa. E se prejudicou tanto eles, como também toda a sua família. Mas Deus deixou bastante claro que estaria gerando um filho. Sara estaria gerando o filho de Abraão. E era esse filho, gerado de Abraão e de Sara, que seria o filho da promessa. Que Deus estaria concedendo a Sara um filho, e esse filho seria o filho da promessa, e assim seria uma grande nação. Mas preste atenção, Deus deixou bastante claro, um filho nascerá de Sara. Será Sara que vai ser a mãe, e não a sua empregada, não a sua serva. Preste atenção, escute a voz do Senhor, obedeça o que Deus manda e espere o cumprimento da promessa. Agora vamos para a nossa verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Você está entendendo? Nós precisamos esperar Deus agir. Nós precisamos esperar Deus atuar.
Não tente atuar onde Deus já está atuando. Não tente atuar no projeto que Deus não te colocou. Fique no chamado de Deus, espere o tempo de Deus. Aqui acontece que tanto Sara como Abraão não vigiaram e acabaram tentando ajudar a Deus. Mas Deus não precisa de ajuda para cumprir as promessas na sua vida. Ele precisa que você, que eu, que nós possamos ser obedientes à sua palavra. É na obediência que Deus abençoa. É na obediência que Deus abre as portas. É na obediência que as bênçãos do Senhor recaem sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja e a nossa EBD. Já vou aproveitar a oportunidade e deixar aqui uma dica, viu? Veja só, valorize a leitura diária. Olha, observe, a leitura diária, valorize. O que eu recomendo, faça o seguinte, pega um cartaz bem bonito, organizado e envia para os seus alunos. Tá bom? Ah, pastor, eu não sei fazer cartaz bonito, o que é que eu posso fazer? Veja só, se você me segue lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou do próprio canal Descomplicando Teologia, todos os dias eu estou postando essa leitura diária em cartaz, bem bonito e organizado. É só você pegar e enviar para os seus alunos, compartilhar nos seus status e assim por diante. Mas eu acho interessante você que é professor, não somente compartilhar, você pode fazer perguntas da seguinte maneira. Quem pode me explicar esse versículo? A pessoa que mandar o primeiro áudio explicando esse versículo, no dia da minha aula eu vou levar um brinde. Que brinde, pastor? Um chocolate, um pirulito, deixa Deus te usar. Da mesma forma, quem compartilhar esse cartaz nos seus status também vai estar ganhando algum prêmio, vai ser reconhecido, eu agradeço a Deus. Então é interessante você, enquanto professor, incentivar os seus alunos a fazer a leitura da revista, a fazer a leitura diária, a estar conversando, estar meditando, colocando o áudio explicativo. Se quiser escrever, também pode escrever. Mas é interessante você movimentar a sua turma com esses recursos pedagógicos, tá bom? É só me seguir lá no meu Instagram. Todos os dias eu estou postando da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Então mande para os seus alunos que vai ser bênção pura. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Após isso, o capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Recomendo você fazer a leitura com os seus alunos para que eles possam adquirir conhecimento. E você sabe, tem aluno que não tem revista, tem aluno que tem a revista e não faz a leitura. Então é interessante você participar desse momento aqui da leitura devocional, para que você possa adquirir conhecimento. Já com relação à lição, não é necessário ler a lição toda. O certo é você ler um pouquinho e explicar. Ler o título e explicar. Pega uma referência importante, fazer a explicação. E não passar a aula toda lendo. Você sabia que para você ler essa revista toda em sala de aula, você vai demorar mais de 20 minutos somente lendo? Então, se sua aula tem 50 minutos e você lê a revista toda na sala de aula, a sua aula só vai ter apenas 30 minutos e não é interessante, tá bom? Então, você pega os pontos importantes e faz a sua explicação. Já vou lhe perguntar, viu? Já está inscrito no canal? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Assim não vale, né? Por gentileza, se inscreva no canal. Não deixa por último, não. Faça isso agora em nome de Jesus. Beleza? Deus te abençoe. Vamos para a nossa introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, poderemos que, diferentemente dos outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a alguns problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Meu Deus do céu. Meus irmãos, nós enquanto cristãos devemos entender que a família é um projeto de Deus. Mas mesmo sendo um projeto de Deus, as dificuldades, as adversidades, os conflitos vão ser existentes. Por que isso? Porque nós somos seres humanos cheios de falhas e cometemos muitos pecados ou muitas falhas em nossa vida. E todas as vezes em que a família erra, em que um membro da família erra, acaba trazendo consequência dentro do seu lar. Por isso, nós precisamos estar vigilantes cada vez mais, atentos às ciladas do inimigo, fazendo de tudo para que a nossa família possa estar unida. Muitas das famílias não estão unidas por causa de cada um dos seus membros, pois não faz por onde. Quer ser melhor, quer ser mais importante. É o ciúme, é a inveja, é a arrogância, é a prepotência, é o poder, é a fama, o reconhecimento. Quantos são os problemas que tem dentro da família? Todos causados normalmente por algum membro da família. Por isso, vamos orar mais, vamos falar menos, vamos observar mais, vamos ajudar mais. E entender essas diferenças. Quando a família entende um ao outro, a bênção do Senhor recai sobre a família. Porque, irmãos, nós temos defeitos, nós temos falhas. Mas para que nós possamos viver em união, é necessário cada um ceder.
eu tenho que ceder um pouquinho, minha esposa cede um pouquinho, minha filha, e assim por diante. Pois nada é melhor do que a paz familiar. A paz não tem preço. Quanto é que custa a paz na sua família? Quanto é que custa a paz na sua igreja? Você sabe qual o valor da paz? É impagável. Porque o dinheiro não pode comprar a paz. Pode amenizar alguns conflitos, mas mais cedo ou mais tarde o próprio dinheiro vai estar fazendo outros conflitos. Porque você sabe que nós, seres humanos, acabamos amando o dinheiro. E o amor ao dinheiro é pecado e traz muitos problemas familiares, tá bom? Ainda nessa introdução, destaco o seguinte parágrafo. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Meu Deus do céu! A história escolhida pelo comentarista da lição é acerca de Abrão e de Sarai. Ambos promessas de Deus, a promessa de ter um filho, de ser uma grande nação, mas, no entanto, não tiveram paciência necessária. No entanto, não esperaram o tempo de Deus. Muito pelo contrário, eu vou dar uma ajudinha, eu vou dar a mão a Deus, eu vou ajudar a Deus. Deus tem uma promessa na nossa vida, mas está difícil, pois eu sou estéril, eu não posso ter filho, então preciso fazer alguma coisa. Irmãos, você, com relação a Deus, só precisa obedecer. É na obediência que Deus vai te abençoar. É na obediência que Deus vai estar entrando com providência. E você cabe o quê? Ficar obediente e esperar o tempo de Deus. E foi isso que Abrão e Sarai não conseguiram. Não tiveram paciência necessária para esperar o tempo de Deus. Está demorando muito. Já estou velho. Não tem condições mais de acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Você, eu, nós não precisamos fazer nada para o cumprimento da palavra de Deus, a não ser obedecer e esperar. Isso nos cabe. Com relação a como Deus vai cumprir a promessa, o que Deus vai fazer, quem Deus vai tirar, quem Deus vai colocar, quando vai ser, isso não nos cabe. Então somente espere no Senhor, confia nele, que tenha certeza, aquilo que está prometido na sua vida, na sua família, vai estar acontecendo. Você crer, deixa aqui um brado de glória nos comentários, que eu deixo o amém abençoado. Calma, calma, eu estou pegando leve ainda, viu? Essa revista tem vários pontos importantes. Mas nesta oportunidade, deixa eu te fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas, pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, ideias para início do trimestre, para encerramento do trimestre, simulado, certificado. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro, vou estar deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato conosco. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, venha ser nosso parceiro e receba o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: Deus faz promessa a Abrão. No item 1, o encontro de Deus com Abrão. Vejamos. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. No entanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Veja só, né? Aí tem crente que tem 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos esperando. Abraão, que foi chamado de amigo de Deus,
a Abraão, que o próprio Deus conversava com Abraão. Ele esperou 25 anos para o cumprimento da promessa. Quanto tempo você tem esperado? Quanto tempo Deus lhe fez a promessa? Veja só, Deus lhe fez a promessa. Se Ele lhe fez a promessa, vai estar se cumprindo desde que você ande na vontade dEle, tá bom? Mas nesse episódio daqui nós sabemos tudo bem, irmãos, que vai contar a história de Abrão e Sarai. Nós sabemos que Deus vai em Ur dos Caldeus, uma cidade ímpia. Olha só, Ur dos Caldeus, uma cidade ímpia, uma cidade pecadora, uma cidade idólatra. Preste atenção, uma cidade idólatra, uma cidade rica, uma cidade próspera. Assim era a cidade de Ur dos Caldeus. Rica, próspera, mas no entanto idólatra, no entanto pecadora. E lá nessa cidade residia um homem chamado Tera. Tera era o pai de Abrão. Só que esse homem Tera também, ele era idólatra. Não temia o Senhor, não servia a Deus. Mas, no entanto, lá em Ur dos Caldeus, tinha um homem que Deus estava de olho nele. Esse homem era chamado Abrão. E quando Deus observa a vida de Abrão, lhe faz uma promessa. Porque Deus já via em Abrão qualidades que ele gosta. Eita maravilha, viu? Você pode estar aonde estiver, mas se Deus olhar no céu, na sua vida, e ver coisas que ele gosta, comportamento, característica, força, determinação, coragem, obediência, fé, Deus vai mover o que for necessário para que as promessas dele se cumpram na sua vida. Abraão estava em Ur dos Caldeus, cidade pecadora, uma cidade distante do propósito de Deus, mas lá tinha um homem que Deus estava de olho. E Deus, observando a vida de Abrão, ainda em Ur dos Caldeus, lhe aparece e lhe faz um pedido e uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, e Deus pega agora a falar esta palavra a Abrão, ele coloca no seu coração, acredita e utiliza a sua fé. E ele vai embora de Ur dos Caldeus, cidade próspera, cidade em desenvolvimento, onde tinha riqueza, onde tinha proteção. E acaba saindo para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas quando Deus apareceu, ele acreditou que ali era o Deus criador dos céus e da terra. E acabou obedecendo a voz do Senhor. Porque veja só, os deuses lá de Ur dos Caldeus não falavam, não prometia nada, era somente estátua. Mas quando Abrão ouviu a voz de Deus, ele disse: esse é o verdadeiro, esse fala, esse está vivo. Porque os deuses de Ur dos Caldeus, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca ouviu ele falar, prometer nada. As pessoas que ficam dobrando o joelho e conversando com ele. Mas no caso de Abraão foi diferente. Ele agora ouviu a voz de Deus, conversando com ele e lhe fazendo a promessa. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus, ele está vivo e fala conosco à medida que nós nos colocamos segundo a sua vontade. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item 2 da nossa lição, que traz por título: a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes, somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergarmos a operação do sobrenatural. Observe o seguinte, irmãos. É fácil criticar Abrão e Sarai nesse momento. Mas preste atenção. Deus pega eles e lhe faz uma promessa. Eles não tinham conhecimento total de Deus, pois viviam a sociedade idólatra. Mas quando Deus aparece a ele e lhe faz a promessa, ele crer nesse Deus, pois ele estava ouvindo a voz de um Deus que estava conversando com ele. E se ele estava conversando com ele, é porque era um Deus vivo. Ele acaba acreditando e realiza a vontade do Senhor, sai da sua terra, da sua parentela e começa agora a peregrinar por uma terra que ele não conhecia. Chegando lá também, Deus lhe faz uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Mas, no entanto, a idade estava chegando. Ele já tinha cerca de 75 anos. Sarai tinha 65. Ele tinha 75 e ela 65 aproximadamente. Mas, no entanto, a idade estava chegando. Percebeu-se que Sarai não podia gerar filhos, era estéril, e também a idade já estava avançada. Como é que estaria acontecendo? Os dois já estavam ficando velhos. Sarai era estéril. A idade tinha chegado. Como é que poderia gerar filhos? Bateu agora o desespero. Agora a fé começa a ser vacilante por causa da situação humana. Qualquer um de nós nessa situação pensaríamos da mesma forma que pensou tanto Abrão como também Sarai. Porque a nossa fé às vezes vacila. Nós não prestamos atenção, nos falta um pouquinho de fé, de compromisso, de responsabilidade, de esperar mais no tempo de Deus.
Aí, Deus vai aparecer por diversos momentos para renovar a promessa, para deixar bastante claro, a promessa continua de pé. Porque não é a sua idade, não é porque você é estéril, não é porque existem impossibilidades humanas que Deus não pode trabalhar. Você está entendendo? A impossibilidade existe. Abraão não poderia fazer nada para mudar essa história. Sarai também não poderia fazer nada. O que eles tinham que fazer era esperar em Deus, confiar no Senhor. Sabe por quê? Nas nossas impossibilidades, nas nossas imperfeições, Deus sabe muito bem como trabalhar e como agir para estar nos ajudando. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Observe. Como vimos em Gênesis capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis capítulo 15, versículo 4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis capítulo 16, versículo 2 e 3. Veja só. Diante da falta de fé, Deus percebendo que Abraão e Sarai estavam vacilando a fé, Deus aparece novamente e lhe faz uma promessa, renovando a promessa para com Abraão. Porque, irmãos, o ser humano é assim, precisa ser lembrado de tudo aquilo que Deus faz. Você é assim. Quantas das vezes bate desespero, a falta de fé bate no nosso coração. Mas se você já viu Deus trabalhando, você já viu Deus curando, Deus abrindo a porta, Deus provendo certas coisas, mas por causa da demora, as pessoas começam a vacilar da fé. Assim aconteceu na vida de Abraão. Deus disse a ele que ele teria um filho, mas não disse o ano, não disse a época, mas ele teria um filho e precisaria aguardar o tempo de Deus, precisaria aguardar a hora de Deus. E você como cristão, eu enquanto cristão, precisamos fazer a mesma coisa, esperar o tempo de Deus, orar, buscar, clamar, suplicar, faz parte da nossa vida. Mas, no entanto, nunca pressionar a Deus, nunca tentar colocar Deus contra a parede, nunca tentar criar situações para obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Nós não somos nada. Quem é o homem? Eita, aonde estava o homem? Quem é o homem? Essas perguntas é que Deus faz ao homem da Bíblia Sagrada. Quem é o homem? Aonde o homem estava quando tudo foi criado? Por isso, irmão, devemos entender, nós somos servos e estamos aqui para obedecer o Senhor. Eu estou lhe falando, tem vários pontos importantes para nós possamos estar abordando nesse tópico 1, tá bom? Agora vamos para o resumo desse primeiro tópico. Veja só, é interessante você deixar bastante claro que Deus fez promessa na vida de Abraão. E se Deus fez promessa, ele também vai estar cumprindo. Mas nós precisamos esperar o tempo de Deus. E o que aconteceu na vida de Abraão, acontece em nossa vida também. Abraão começou a dizer o seguinte: olha, estou ficando velho. Minha esposa não gera filhos. O que é que eu posso fazer? Como é que Deus vai cumprir a promessa na minha vida se a minha esposa é estéril, se eu já estou ficando velho, se já existem impossibilidades humanas? Deus não pode fazer nada. Então eu preciso fazer alguma coisa. Esse foi o pensamento na cabeça de Abraão e também de Sarai, provavelmente. Eles acabaram tentando ajudar. Aí Deus vem, se levanta por mais uma vez, chama Abraão e diz o seguinte: a promessa é contigo. Vai ser de ti que vai estar nascendo. Vai ser de ti que será gerado. Não vai ser um mordomo, não. Vai ser de ti, vai ser teu filho. Fica tranquilo, acalma teu coração. Porque Deus sabe muito bem como trabalhar, irmãos. Por várias vezes Deus fala com Abraão para renovar a sua promessa, para fortalecer. Aí você me pergunta: mas pastor, por que Deus não cumpriu logo? Sabe por quê? Se tivesse cumprido logo, Abraão e Sarai não teriam reconhecido que tinha vindo da parte do Senhor. Porque quando acontece a impossibilidade humana, é aí que Deus vai trabalhar. Quando você pode fazer, você não precisa de Deus. O que você pode fazer, o que você sabe fazer, você não precisa de Deus. Mas quando acontece a impossibilidade humana, quando você reconhece que as suas forças, as suas habilidades, o seu dinheiro não pode fazer, é aí que Deus age. Sabe por quê? A glória dele, ele não dá a ninguém. Se Sara e Abraão tivessem tido filhos antes, eles teriam dizer: é normal, é muito natural. Mas o nascimento de Isaac não foi normal, não foi natural, foi sobrenatural. Foi uma promessa de Deus. Deus concedeu a Sara o direito de estar gerando filho.
E esse filho que foi gerado de Sara se tornou uma grande nação, para você ver que Deus cumpre com a promessa dele. Por isso é interessante você abordar com seus alunos essa questão da dúvida, da incerteza, se em algum momento da vida deles eles não tiveram a mesma atitude de Sara. Da mesma forma também, se eles estivessem no lugar de Sara e de Abraão, teria tomado diferente posição? Deixa aqui nos comentários e pergunte aos seus alunos. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a interferência do plano de Deus. Mas observe o seguinte, deixa eu apresentar as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Você gostou desse modelo? Não gostou não? Fique tranquilo. No final desse vídeo vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse em adquirir nossas camisas, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. É só você entrar em contato conosco ou também entrar no nosso grupo de informações. Na descrição desse vídeo tem um link. Fique à vontade e venha adquirir as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Agora vamos para o nosso tópico 2, o item 1. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para executar o projeto dele sobre nós. Fique atento. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, Agar, e com ela conceber um filho. Naquele tempo, era permitido fazer isso, para que o homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua promessa. 1 Reis capítulo 8, versículo 56. Observe o seguinte, Deus tinha feito a promessa a Abraão, tinha renovado essa promessa a Abraão, para que o coração dele pudesse estar fortalecido. Mas você sabe também, e nós percebemos nessa leitura, que Sarai estava em dúvida. O coração de Sarai está bastante em dúvida com relação ao cumprimento da promessa de Deus. E Abraão não conseguiu convencer Sara que Deus estaria cumprindo as promessas. Preste atenção, Abraão não conseguiu convencer a Sara que Deus estaria cumprindo a promessa na vida do casal. Sarai tem agora a ideia, olha, eu não posso gerar filhos. Nós já estamos ficando velhos. E a única maneira que tem de você gerar um filho é você conhecer a minha empregada, é você conhecer a minha serva. E a partir desse momento, o filho que vai ser gerado dela será seu e também será meu, pois assim era permitido na lei da época. Preste atenção, esse filho gerado com Abrão e também Agar seria considerado, lógico, filho de Abrão e com Sara, e não de Agar, porque Agar era serva de Sara. E quando isso acontecia, por que isso era permitido? Pois era vergonhoso um homem não gerar filhos, e ele precisava deixar sua descendência. E quando isso havia uma impossibilidade, esse homem poderia deitar-se com a serva da sua mulher, e aquele filho que fosse gerado não seria da serva, mas sim do marido com a sua esposa. E assim aquele homem teria sua descendência, e não ficaria sem descendente algum. Então Agar e Sara, percebendo isso, faz agora a proposta a Abraão, olha, o certo é você deitar-se com a minha serva, e assim você vai estar gerando filho, e vai cumprir com a promessa de Deus, pois Deus só pode cumprir a promessa dele quando você tiver um filho. Enquanto você não tiver filho, a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. Comece a colocar interrogações, comece a colocar dúvidas, mas nesse momento daqui, preste atenção, era o momento em que Abraão deveria conversar com a sua esposa, minha amada, Deus tem falado conosco, Deus falou comigo, vai nascer filhos, vamos esperar no tempo de Deus. Nas nossas impossibilidades, não atrapalhe o projeto de Deus. O nosso não atrapalha o sim de Deus, mas nós precisamos esperar em Deus. Mas, no entanto, Abraão não teve coragem de falar isso. Por certo, Sara todo dia, eita, no pé do ouvido, e sem falar também, né, que a proposta que foi colocada, que pudesse se deitar com a sua serva, era algo que era costumeiro, estava dentro da cultura. Mas, no entanto, se for para desobedecer a Deus, a cultura, as leis devem ser rejeitadas, desprezadas, pois nós, enquanto cristãos, enquanto temente a Deus, precisamos fazer, falar, pregar, ensinar, viver segundo o padrão bíblico e não segundo o padrão da sociedade, o padrão do costume. Se o costume da sociedade vai de encontro à palavra de Deus, nós devemos deixar. Mas isso não aconteceu na vida de Abraão e também na vida de Sara. Por quê? A dúvida.
a incerteza. Tentaram daquele jeitinho brasileiro. E você já sabe, já aprendeu. Jeitinho brasileiro é pecado e nós devemos estar afastados cada vez mais. Agora vamos para o nosso segundo tópico e também o segundo item, que traz por título: os dois vacilaram na fé. Observe. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 2, e ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho, conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Você observa que aqui agora é que vem o título da nossa lição: quando a família age por conta própria. Abrão e Sarai, percebendo as suas impossibilidades e percebendo que existia uma vírgula, percebendo que existia um costume da época que daria oportunidade de Abrão de ter filhos, mas a promessa era para com o casal. Presta atenção, a promessa é para com o casal, o nome já estava até escolhido, chamaria Isaac. Mas, no entanto, os dois vacilaram na fé, desacreditaram. Os problemas da vida, as aflições, é tanta gente perseguindo, irmãos. Você pensa o quê, irmãos? Tu acha que Sara ouviu poucas reclamações? Tu acha que Sara, irmãos, as empregadas não davam risada de Sara? Você acha que os amigos não falavam também? Como é que pode homem rico desse não ter um filho? E você sabia que as pessoas começavam a atribuir, ó, por certo está em pecado. Isso tem algum defeito. Deus amaldiçoou. Deus não tem compromisso. Os deuses não amam essa família, porque não concedeu filhos. Quantas vezes eles ouviram essas palavras? Isso começou a colocar no coração. Por isso que nós devemos saber o seguinte: de quem eu estou ouvindo? Quem é que eu estou emprestando o meu ouvido? Que tem pessoas que só falam negatividade. Tem pessoas que só falam coisas ruins. E você sabe que a tendência é nós sermos influenciados. Mas o cristão precisa influenciar. Mas muitas das vezes somos influenciados pelas palavras, para com as pessoas. E nós precisamos estar atentos. A voz do Senhor é melhor. A voz do Senhor é importante. Nós devemos fazer a vontade de Deus e desprezar a vontade humana. Mas agora eu quero saber o seguinte: e se fosse você no lugar de Sarai, qual seria a sua posição? E se fosse você no lugar de Abrão, qual seria a sua posição? Você teria feito diferente em quê? Digo até mais, e hoje? Qual a sua posição? Será que muitas das vezes você não tem tomado as mesmas atitudes que Abraão teve e que Sara também teve? Ou você tem feito diferente? Deixa aqui nos comentários, viu? Irmãos, esta lição vem para estar nos despertando o cuidado que nós devemos ter com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com as nossas ações. As decisões que nós tomamos hoje podem refletir muitos prejuízos na nossa vida e na vida da nossa família. Por isso vamos vigiar, vamos esperar o tempo de Deus e nunca sair do propósito daquele que vive e reina para todo sempre. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item: o problema da precipitação. Observe, Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema a seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje com a semente de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Observe, irmãos, que esta lição é para chamar nossa atenção. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as tuas decisões. Cuidado com o que você fala, o que você age, pois pode gerar grandes conflitos dentro da sua família, divisões, separações, conflitos, guerras dentro da família por causa de posições ou decisões precipitadas. Vigia no que você fala, vigia seu comportamento, vigia com as suas palavras, vigie, porque senão a sua família pode ser destruída por pequenos gestos, pequenas palavras. Quantas famílias começaram uma guerra por causa de palavras? Quantas famílias começaram uma guerra por causa de dinheiro? E nós precisamos estar vigilantes, porque esse não é o propósito de Deus, não. O propósito de Deus é que haja paz e unidade dentro do seu lar.
Quem quer que tenha conflito, quem quer que você tome decisões erradas é o diabo, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Nenhum mal chegará até tua tenda. Deixa aqui um brado de glória. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: as consequências de uma decisão precipitada. Lembrando a você que no final desse vídeo vou estar deixando algumas sugestões de dinâmica para facilitar o vosso entendimento e também a participação dos seus alunos, tá bom? Quem quiser dinâmicas digitadas, vou estar colocando no meu site www.descomplicandoateologiaebd.com. Você vai ter acesso às dinâmicas totalmente digitadas, tá bom? Agora, se quiser receber no seu WhatsApp, é só você ser membro do nosso canal, assim nós enviamos vários materiais. Pois você sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1 da nossa lição, que traz por título: o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Veja só. Quando Sarai teve a ideia de estar concedendo, de estar dando a sua serva, para que Abrão pudesse assim estar conhecendo e gerando filho, ela não pensou no conflito que isso poderia estar causando. Irmãos, uma mulher grávida do seu marido dentro da sua casa, isso é algo muito difícil, irmãos. Qual a mulher que suportaria isso? E pior ainda, essa ideia partiu da mulher. Só que agora, quando Agar percebe que está grávida, e existe uma grande promessa sobre o filho, pois todo mundo conhece, todo servo de Abraão sabia da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que dele estaria nascendo uma grande nação. Quando Agar percebe que ela está gerando um filho, e que o pai desse filho tem uma promessa que o seu filho será abençoado, será grande, Agar começou agora a se envaidecer, começou a se exaltar, se achar melhor, até porque Abrão estava tendo um grande cuidado com a vida de Agar, pois nela estaria gerando um filho, e quem sabe, no pensamento dele, esse filho seria o filho da promessa. Mas, no entanto, irmãos, Deus já tinha avisado, o filho da promessa seria Isaac. Deus já tinha avisado que seria de Sara esse filho. Mas parece, irmãos, que Deus fala, e o ser humano não fica atento à voz do Senhor. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item 2 da nossa lição, que traz por título: a fraqueza de Abrão. Observe. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho, de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Irmãos, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você pode resolver, tem coisas que você pode pegar, você pode realizar. Mas, no entanto, tem certas situações, tem certos problemas que só a mão do Senhor, só a mão de Deus para estar realizando. E nós precisamos ter essa cautela. Nós precisamos ter esse discernimento. O que é que eu posso fazer? Eu faço segundo a direção do Senhor. O que é para Deus fazer? Aguarde. Agora, pastor, mas já tem 5 anos, já tem 10 anos. Irmãos, Abraão era amigo de Deus, esperou 25 anos para Deus cumprir a promessa. E preste atenção, Deus prometeu. Preste atenção, Deus prometeu. E muitas das vezes você nem promessa você tem. Você está pedindo algo que Deus não quer lhe dar. Já para analisar isso, Deus prometeu a Abraão e demorou 25 anos para cumprir a sua promessa. Mas nem tudo que você quer, nem tudo que você deseja é promessa de Deus na sua vida. Então tem coisas que nós podemos estar pedindo que não é da vontade do Senhor. Deus sabe que estará nos trazendo prejuízo, nossa vida pessoal, ministerial, igreja, assim por diante. Então nem tudo aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos receber, porque não é da vontade dele, ou ele já sabe. Se você receber, você vai se desviar, você vai ter problema na sua vida. Deus acaba nos guardando deste mal. Mas aquilo que for promessa dele, ele vai estar cumprindo. Ah, pastor, mas teve um dia um profeta, botou o dedo e fez a promessa. Aguarde.
Se a promessa se cumprir, foi Deus que fez. Se não se cumprir, pode cobrar esse profeta, que tem um bocado de profeta aí profetizando, dizendo que Deus falou, que Deus mandou, e Deus não mandou falar nada. Por isso, cobre esse profeta e não a Deus, pois aquilo que ele promete, ele cumpre com a sua palavra, pois ele é fiel. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e também o terceiro item, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão do que dizia. Portanto, é preciso atentar para a preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em sua casa e, por isso, não pode deixar de governá-la com sabedoria. Meu Deus do céu, olha só, Deus te chamou para ser liderança em todas as áreas da nossa vida. Você que é líder, você que é professor, você que é pai, você que é mãe, você que é líder. Você tem um grupo para tomar conta. No entanto, você precisa exercer esse ministério de liderança. Abrão falhou, porque Abrão tinha o papel, a responsabilidade de convencer, de conversar, de contrapor a Sara com relação ao seu interno. Não, nós não precisamos desse jeitinho, não. Deus vai entrar com providência. Deus é Deus de milagre. Deus mandou dilúvio. Deus fez tantos milagres, não vai realizar esse? Fica tranquilo, Deus vai entrar com providência. Mas, no entanto, ele achou mais fácil. Ele achou que assim resolveria o problema da melhor maneira possível. Ele teria um filho e Sara ia parar de ficar conversando no pé do ouvido dele. Mas muitas das vezes vale a pena você comprar esta guerra. Vale a pena você comprar esta luta para que você possa levar a palavra de Deus, o nome de Deus à frente, dizendo, pode ficar tranquilo, Deus vai entrar com providência. Mas nesse momento, Abraão deixa de exercer o seu ministério de líder e acaba falhando. E você sabe, quando o líder falha, toda a sociedade, todos os liderados acabam falhando, acabam errando também, porque o seu líder está no caminho errado. Mas que Deus possa estar nos guardando, nos livrando de todo mal, que nós possamos vencer cada vez mais. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Irmãos, Deus sabe trabalhar, Deus sabe o que fazer, Deus sabe como agir, Deus sabe o tempo certo de fazer as coisas. E nós, se nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, se nós entregamos a nossa vida, a nossa família a Deus, precisamos esperar Deus agir. Ah, pastor, mas está demorando muito. Ah, pastor, Deus está querendo fazer um jeito, mas não é do jeito que eu quero, não. Eu queria dessa forma. Irmãos, o jeito de Deus é melhor, o jeito de Deus é maior. Nos cabe esperar no Senhor com paciência, que jamais viemos tomar os caminhos que Sara e Abrão tomaram, pois foram prejudiciais para a sua vida e toda a sua família. Mas que Deus possa estar nos guardando de todo o mal. Mas quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Você entendeu? Foi para você? Mas você se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Oh, maravilha! Deixou seu like? Deus te abençoe cada vez mais. Agora, só por isso, vou estar postando aqui agora a nossa dinâmica. Fica conosco e assista a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2023, que traz por título Relacionamentos em Família. Se prepare porque está uma benção essa lição, tá bom? Se você não me conhece, é novo por aqui, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais da sua palavra, viu? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica.
Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Veja só, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro, é ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, certificado, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola. Quem quiser receber todo o nosso suporte, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. É só você entrar em contato conosco. Ou se quiser, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 1 da revista Dos Adultos, que traz por título: Quando a família age por conta própria, se preparei porque o alimento está forte, viu? Veja só, para essa nossa primeira atividade, nossa primeira dinâmica, você vai precisar de um copo vazio, vai precisar também de uma vasilha, bem grande essa vasilha, tá bom? Olha, um copo, uma vasilha, vai precisar também de mais ou menos 1 litro de água, olha, 1 litro com água, e vai precisar algumas coisas, pode ser algum pouco de folhas, tá vendo? Raízes, olha. Raízes. Pode ser cominho, pode ser corante, qualquer coisa assim, tá bom? Eu botei também um pouquinho de pó de café. Aí você vai precisar desses itens. Primeiro, um copo limpo, uma vasilha para colocar embaixo do copo, 1 litro de água mais ou menos, e algumas coisas que pode ser hortelã, folha de hortelã, de alecrim, pode ser manjericão, tá vendo? Fique à vontade. Esses itens já são suficientes para você aplicar essa dinâmica. Agora eu vou precisar baixar um pouquinho aqui a tela para que vocês possam ver como fazer na sua sala de aula, tá bom? Estou baixando um pouquinho aqui a tela. Agora sim, vamos para a nossa dinâmica. Lembrando a você, você vai precisar um copo com um pouco de água, uma vasilha para estar colocando um copo, mais ou menos 1 litro de água, e vai precisar também de algumas coisas para estar sujando essa água. Pode ser manjericão, hortelã, coentro, o que você tiver aí para servir, tá bom? Eu vou estar utilizando até um pouquinho de pó de café para estar sujando a água. Veja só como é que acontece. Esse copo aqui com água vai representar a família. Aquilo que nós vamos estar jogando vai representar o pecado, a incredulidade, a inveja, as dissensões, as coisas que acabam prejudicando a família, tá bom? Você vai aplicar essa dinâmica tanto no início como também no final. Fica a seu critério. Se organize com relação ao tempo. Você vai falar o seguinte: apresentar aos seus alunos o copo com água. Vai dizer, olha, aqui representa a família que está no propósito de Deus, está obedecendo a voz do Senhor, está adorando ao Senhor. Mas de repente, vem de situação difícil, aí você joga. Vê os problemas desta vida, a incredulidade começa a bater no coração, as incertezas, as dúvidas começam a bater no nosso coração, e de repente, aquela família que estava toda em paz, olha, começa a ter vários problemas, várias dificuldades, vários conflitos dentro dessa família. Mas de repente alguma pessoa tenta salvar a família. De repente alguma pessoa quer tentar ajudar a família e começa a tirar alguma coisa, tenta tirar, ó, tira um pouquinho, mas vai tirando. Mas no entanto nada resolve, continua da mesma forma. Olha, vai tentando, mas não consegue tirar. Porque sozinho nós não conseguimos resolver as coisas. Assim aconteceu na vida de Abraão e de Sara. A incredulidade, a incerteza bateu no coração deles. Em vez de procurar a Deus, procurar a solução em Deus, ficaram dando um jeitinho, tentando tirar a dúvida, a incerteza. Será que Deus vai cumprir? Será que seria melhor a gente fazer assim, fazer assado? Mas, no entanto, eles deveriam buscar a Deus. Pois quando nós buscamos a Deus, é diferente. Quando nós clamamos a Deus, é diferente. Veja só o que acontece. Quando nós clamamos a Deus, suplicamos a presença do Senhor. Deus começa a derramar da sua graça. Aí você vai derramando. Deixa derramar da sua graça, do seu poder
da sua misericórdia, da sua unção. E de repente aquilo que era tão difícil a gente tirar, Deus começa limpando nossa vida, purificando nosso coração. E a família começa a ser abençoada, ser cheia do Espírito Santo. De repente, aquele conflito, aquela guerra que estava existindo, já não existe mais. Ó, está limpo por causa da palavra de Deus. Com isso nós aprendemos que a solução da família está em Deus. Quando você tentar sozinho, você não consegue. É preciso pedir socorro de Deus. Se Abraão e Sara tivessem conversado com Deus acerca da incredulidade, Deus tinha abençoado e tinha entrado com providência. De repente, aquela falta de fé, a incredulidade que estava no seu coração, Deus ia tirar, Deus ia mandar para longe. E assim ficaria a família em paz e tranquila. Meu Deus do céu, quero saber o seguinte, você gostou dessa atividade, gostou dessa dinâmica? Vá aplicar na sua sala de aula, lembrando a você o seguinte, viu? Não leve um copo grande não, leve um copo pequeno, 1 litro de água é suficiente e vai colocando. Pode ficar tranquilo, vai ficar tudo limpo. Assim faz Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, Deus vai limpando nosso coração, limpando a nossa família, tirando tudo aquilo que desagrada a Ele, porque a intenção dele é nos encher da sua presença em nome de Jesus. Você gostou? Então já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica. Mas antes, deixa eu te apresentar as camisas personalizadas para EBD. Você gostou desse modelo? Não gostou não? Fique tranquilo. No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp, você pode entrar em contato conosco. Ou se quiser, entre no nosso grupo de informações. O link está na descrição desse vídeo. Agora observe o seguinte. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Essa segunda dinâmica, vamos trabalhar acerca do conceito desta aula que nós estamos estudando. Veja só, o que aconteceu com Abraão e Sara? Eles não consultaram a Deus. Quem fez a promessa foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Qualquer incerteza, qualquer dúvida no coração deles, eles deveriam consultar a Deus. Mas o grande problema é esse. Nós não consultamos a Deus. Deus é dono de tudo. Deus, ele sabe tudo. Se Deus faz a promessa, consulte a ele com relação a qualquer coisa. Mas o grande problema é que, em vez de consultar a Deus, nós ficamos procurando a ajuda de A, a ajuda de B, olhando a cultura, olhando a vida do outro. E assim não pode. Nós devemos consultar o Senhor. Por isso, para essa atividade ou essa dinâmica, você só vai precisar levar para a sua sala de aula um celular. Somente isso. Leve para a sua sala de aula um celular com a senha, tá bom? Um celular com a senha. Quando chegar no final da sua aula ou no meio, você pode aplicar essa dinâmica da seguinte maneira. Você vai chamar um aluno para participar. Leve também um brinde. Quem sabe um chocolate, um bis. Deixa Deus te usar. Quando chegar na sala de aula, no meio da aula ou no final, você pode aplicar essa dinâmica, viu? Da seguinte maneira. Você vai chamar um aluno para participar desse desafio. Você vai entregar o seu celular a ele ou o celular a ele. E vai pedir o seguinte, olha, descobre aqui a senha, tenta desbloquear aqui. Se você conseguir desbloquear, você vai ganhar um prêmio. Você vai ganhar um brinde, tá bom? Se você quiser, pode pedir ajuda, tá ok? Se você quiser, pode pedir ajuda. Aí você vai entregar o celular a um aluno para que ele possa descobrir a senha. E vai tentando, pode pedir ajuda a quem ele quiser, tá bom? Deixa ele procurar ajuda. Procurou ajuda. De repente ele não vai conseguir. Dificilmente o aluno vai conseguir descobrir sua senha, né? Por isso coloque uma senha difícil, tá ok? Porque a intenção é que ele não consiga. Após isso, ele vai dizer, professor, não consegui não. Ou senha difícil, né? Aí você vai informar ele o seguinte, sabe por que você não conseguiu? Porque você não me perguntou. Se você tivesse me perguntado, eu tinha dito. Mas você procurou todo mundo na sala de aula, mas não procurou o dono do celular. O dono do celular sou eu. Se você tivesse me perguntado qual era a senha, eu tinha dito e você tinha ganhado. Muitas das vezes, nossos problemas não são resolvidos porque nós não conversamos com o nosso Deus. Essa é a oportunidade que você vai ter de fazer a aplicação, tá bom? Você levou para a sala de aula um celular com senha, uma senha difícil para que ele não possa achar a solução. Você informou que ele pode perguntar quem ele quiser, ele procurou os alunos todos. Quando ele falar que ele não conseguiu, chegou o momento. Sabe por que você não conseguiu? Porque você não me perguntou. O celular é meu. Quem colocou a senha foi eu. Quem sabe da senha sou eu. Se você tivesse me perguntado, eu tinha dito a senha. Eita, meu Deus do céu, viu? Você entendeu o mistério? Assim também acontece com Deus. Deus, ele guarda a nossa vida. Deus nos protege. Deus tem as suas promessas.
Deus tem projeto em nossa vida. Então, se você quiser saber qual projeto na sua vida, converse com Deus. Procure a Deus, que tenha certeza que Ele tem interesse em estar conversando contigo. Pastor, por que Deus não conversa comigo? Mas será que você tem conversado com Deus? Meus irmãos, é bênção pura. Você entendeu o mistério? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Essa dinâmica é para destacar que nem Abraão e nem Sara consultou a Deus com relação à dúvida, à incerteza, da impossibilidade de descobrir a senha, que no seu caso era ficar grávida. Ela não sabia o que fazer, não poderia ser feito nada. Então deveria ter consultado a Deus e não procurar a cultura da época para resolver os seus conflitos. Meu Deus do céu, viu? Quero saber o seguinte, você gostou? Entendeu? Deixa aqui nos comentários, eu gosto que você comenta, eu respondo todos os comentários, tá bom? Mas que Deus esteja te abençoando cada vez mais, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Eu espero que seja bênção pura. Você vai aplicar? Deixa aqui nos comentários, pastor, eu vou fazer a dinâmica 1, eu vou fazer a dinâmica 2. Deixa aqui que eu vou lhe dar a parte do Senhor todo especial. Me segue lá também no meu Instagram, pastor Giovanni Santos, e do próprio canal Descomplicando.teologia, que eu sempre estou postando novidades lá no nosso Instagram, tá bom? A parte do Senhor e até a próxima aula, se Deus assim permitir.